Daí, galera da net, eu tô aqui pra falar de Cyborg 009, nosso review retrô, né? Nosso review retrô de Cyborg 009. Se você gosta da nossa review retrô, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora! Então, galera, eu botei todos os personagens aqui na tela numa foto só, porque eu não vou falar de um por um, botar foto de um por um que vai dar muito trabalho. Então, o narigudo aí é o Cyborg 003, ele é um americano. O outro aí, o baixinho, ele é um cyborg chinês, que eu não sei o nome dele, não guardei os números corretos. Tem a garotinha lá, a que faz o par romântico com o Joey Shinamura, que é o único que eu lembro o nome original, né? E ela é uma francesa, bailarina. O outro ali é um índio norte-americano. O outro é um africano. E o outro ali é um alemão que tá de cabelo branco, né? E eles formam uma equipe ciborgue liderada pelo Dr. Gilman. Ah, faltou o carequinha ali que muda de forma também, um ator inglês, né? Faltou o carequinha que muda de forma. Então essa equipe ciborgue liderada pelo Dr. Gilmore, né? Que ele mais o pequeno Aiva, que eu não citei junto com a equipe Cyborg porque o pequeno Aiva ele faz um trabalho quase que de líder, né? Ele fica meio fora das batalhas corporais, mas o pequeno Aiva ele é meio que um líder ali para ciborgada, né? Mas de vez em quando ele tira o pessoal desenrascado, ele teletransporta, é bacana. E ele acorda o Cyborg 009, é aí que a história começa. O Aiva, que é o Cyborg 001, ele acorda o Cyborg 009. E dali pra frente ele aproveita para treinar o Cyborg 009 utilizando as armas do ataque do Black Ghost ou Spectro, dependendo da versão que você assistiu aí, né? Se foi dublada ou legendada, eu prefiro falar Spectro, que é mais bonito, né? Mas a organização chamada de Spectro, liderada pelo próprio Spectro ou Black Ghost, né? No caso, na minha versão, né? Que eu assisti dublado. Mas, então ele treina logo no primeiro episódio, Cyborg 009, ele conhece a turma e partem para a jornada para derrotar o Spectro. Então, gente, esse narigudo aqui é o Dr. Gilmore, ele que criou os ciborgues a pedido do Spectro, né? O Spectro contratou ele para construir os ciborgues. Ele construiu, só que o Dr. Gilmore viu as intenções do Spectro não eram muito boas. O Spectro queria causar guerras entre países e, não queria que os ciborgues fossem usados para o mal. Então, o que o Dr. Gilmore fez é junto com o Aiva, acordaram os outros ciborgues e eles, a partir daí, eles começaram a lutar contra o Espectro, né? A partir daí eles começaram a ser a força que saiu do Espectro para acabar com o Espectro, o próprio Espectro, né? É coisa do Shotaro Shinomori, gente. Shotaro Shinomori era bem desse estilo, tipo assim, a força do mal que gera a força do bem, uma coisa assim. Isso acontece muito em Kamen Rider, em outros tokusatsu também. Né? É um pouco do toque setentista do Shotaro Shinomori, é isso. Da força do mal saiu bem. Mas o texto do Jotaro Shinomori é muito complexo. Principalmente nesses primeiros 26 episódios, né? Onde saíram, eles tinham dúvidas do que eles eram, se era certo lutar contra o espectro, mas a história correu bem até o episódio 26. Eu vou contar para vocês o porquê até o episódio 26. Então, gente, vou fazer um pouquinho dessa review um pouquinho diferente, essa review, né? Um pouquinho diferente. Vou fazer um pouquinho diferente essa review. Eu vou dar um tempo para você sair. No caso, quando eu falar spoiler, você vai poder sair, ok? Então, beleza, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Esse aqui é o Black Ghost ou Espectro, né? Ele comanda a organização aparentemente.
Agora eu vou dar spoiler, você pode sair do vídeo e voltar depois daqui uns 2 minutos. Então, o Espectro, ele é líder da organização Espectro, né? Mas que no final é revelado que não é ele o líder, né? É um conjunto de cérebros é, que foram é, criados por outras pessoas que também tinham o mesmo interesse. Mas isso a gente só vai ver depois nos outros volumes do anime, né? No caso. E eu vou falar pra vocês o porquê que até o episódio 26 estava legal. Por quê? Porque até o episódio 26 o anime não tinha barriga. O anime não tinha invenção de história, né? Não tinha histórias avulsas, né? Era simplesmente a batalha do espectro contra o espectro, talvez porque o anime de antigo tinha poucos episódios, né? E, e no caso, basicamente ir até o 26 foi uma história, no caso, foi uma história bacana. O Joey acabou. É, ó, spoiler, pode sair. O Joey acabou é, lutando com ele no episódio 26, liquidando com o Espectro, e ali seria um bom fim pra série, né? Mas dali pra frente continuou a série criando barriga, ciborgues deuses, outros doutores ainda querendo reacender a, a organização do Espectro, mas todos os doutores foram permanentemente rechaçados pelos ciborgues, né? Os ciborgues acabaram com todas as organizações. E é isso, gente, é isso. Eu acho que do episódio 26 pra frente criou-se muita barriga. Aí voltamos pro 49. É, 48, 47, 48, 49, 50. Saímos de lá da parte desses episódios que tem barriga, que não, eu considero não canon, e fomos para a parte final, cara. A parte final é muito dramática e é emocionante, cara. É emocionante, é um desenho impactante, assim. É diferente, é diferente. É diferente. Para quem curte animes modernos, né? Vai ver que é uma história mais complexa, né? E eu agora vou explicar o porquê que é uma história complexa e porquê que eu não falei dos episódios finais ainda. Mas vou falar para vocês. Então, gente, Cyborg 009 é uma história complexa porque o Shotaro Shinomori ele botou várias questões, tipo assim, pra que de guerra? Quem faz as guerras? O porquê das guerras, né? E muitas vezes as pessoas se levantam por uma causa e às vezes a causa tá errada, né? E é isso que é debatido no anime. Eu acho assim, os episódios finais foram muito legais porque teve aquela dinâmica do vilão, dos cérebros, né, que comandavam os espectros, né? De falar para ele, você é, tá sendo tão rude quanto a gente, tá sendo tão maligno quanto a gente, você tá querendo causar destruição também, né? Então, mas mesmo assim, o Joey disse: eu prefiro lutar pelos humanos, que pelo menos os humanos eu consigo mudar, né? Não com essas palavras que estou falando aqui, mas ele basicamente ele jogou na cara dos espectros lá que ele conseguiria mudar a humanidade. Ele só não conseguiu mudar os espectros porque eles estavam já totalmente com a ideia formada de que os humanos teriam que ser liquidados. Então, tanto que o espectro ele partiu numa estátua, né, uma estátua de um demônio subindo até os céus para ter controle total, né? E o Joe Shinamura, nosso Cyborg 009, que foi enviado pro Aiva lá no último episódio, o Aiva enviou ele, né? Disse assim: agora você vai fazer o que você nasceu para fazer. E mandou o Cyborg 009 lá para a estátua do demônio, né?
E daí o Cyborg 009 teve essa conversa e tal. Começou a lutar com os cérebros lá, dando os raios e o Joey desviando. Acabou se destruindo tudo. O 002 que estava lá na Terra disse assim: eu vou ajudar meu amigo, não vou deixar meu amigo morrer sozinho. Foi lá, também para o espaço. Quando explodiu a estátua do demônio, o Joey foi expulso para fora. O 002 pegou ele nos braços e os dois caíram em direção à Terra, né? A dali a gente não sabe o que aconteceu porque o episódio terminou ali. É uma outra saga que vai começar. Não sabemos se ali vai ter continuação, né? Ou se realmente a continuação está em Skull Devil, se eu não me engano, o nome da animação que continua parte do Cyborg 09, ou se, ou se é outra aventura que o Shotaro Shinomura escreveu em paralelo, né? Mas e os outros episódios, Tiolinho, você não vai falar? O episódio 50 e 51 é de outra, vamos dizer assim, de outra parte, de outra, vamos dizer assim, é de uma ova, de uma outra história dos ciborgues paralela a essa, né? Não é uma história, é de um outro universo dos ciborgues aeronômicos. Eu vou explicar agora então para vocês. Vou trocar a foto em 3, 2, 1. Bem, gente, então, explicando os dois últimos episódios que você vê no anime, né? Explicando os últimos 50 e 51. São episódios de outra saga que é chamada de saga da guerra da guerra da deusa, né? Mas que já ia ser vamos dizer assim, uma outra saga dos ciborgues, né? Mas parece que a Toei não deu continuação e fez ovas. E eu tô querendo achar essas ovas e assistir para complementar essa história que começou nos episódios 50 e 51, né? Mas eu digo assim, não faz parte daquele canon dos ciborgues ali, não faz parte da guerra contra o Black Ghost. É uma outra história, um outro povo, é uma coisa mais voltada à telecinese, a pessoas com telecinese. Mas é uma história boa que eu tava gostando até de acompanhar. E eu queria ver o final dela, mas infelizmente eu tô fez aquilo ali para simplesmente fazer propaganda das ovas. Então, basicamente, não é canon aqueles dois últimos episódios lá. Então, fica por isso mesmo, porque eu achei o anime bala, né? O episódio, até o 26 mesmo tava em alto nível. Depois no 26 teve uma queda, teve aquelas barrigas, mas tirando as barrigas, foi um anime excelente, muito bom. Eu não tenho do que reclamar, realmente foi divertido. Teve histórias tristes, histórias alegres, histórias que debateram alguns costumes que ainda temos hoje, algumas ideias que ainda pairam no ar. Desde aquela época, né, de 72 já era discutida certas ideias que hoje ainda se fala, né, um anime ainda muito atual, apesar da idade dele, de ele ser produzido lá pelos anos de 60 e 70. É um anime muito atual que fala com o público de hoje, conversa contigo. E é um anime muito bom para quem é, gosta do Shotaro Shinomori, dos textos dele. Ele até aparece no episódio 50 e 51. Então, é digamos assim, é uma obra prima no Tokusatsu. Desculpa aí a tosse de novo, que eu esqueço às vezes de beber água, mas desculpa a tosse. É um anime que te leva a pensar, é um anime que te leva a ter conclusões de algumas coisas que hoje em dia ainda temos que pensar, temos que agir, né? Estamos tratando bem
tudo que está ao nosso redor. E é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha review. Desculpa a tosse no final, aqui fiquei com a garganta um pouco seca. Porque se eu parar para beber água, eu tenho que desligar a gravação, aí complica, né? Então, um abraço, até mais. Fui, galera. Brigadão aí. Tchau.